Nesta aula vamos falar sobre composição de movimentos. Essa palavra composição vem de compor, unir, e sempre que a gente falar em composição de movimentos, é o mesmo que dizer composição de velocidades, já que a velocidade é a grandeza que caracteriza o movimento. Imagine você subindo uma escada rolante no sentido contrário ao movimento dela. Acredito que você já deva ter feito isso em algum momento da sua vida. Bom, para você conseguir chegar lá em cima, obrigatoriamente a sua velocidade tem que ser maior do que a velocidade da escada rolante. Observe que nós temos aí uma composição de velocidades. Existe a sua velocidade e a velocidade da escada rolante. O mesmo seria se você estivesse descendo a escada rolante no mesmo sentido que o movimento dela. Só que neste caso, para uma pessoa que está do lado de fora, ela ia ter a sensação de que você está indo mais rápido. O mesmo acontece se você estivesse, por exemplo, numa esteira, num aeroporto, se movendo no mesmo sentido que ela. Se eu estivesse do lado de fora, com certeza eu ia ver você muito mais rápido. Mas se você resolvesse se movimentar no sentido contrário ao da esteira, eu ia ver você mais devagar. É o que acontece, por exemplo, numa esteira de academia. A pessoa corre num sentido e a esteira se move no outro. Como a velocidade da pessoa tem o mesmo valor da velocidade da esteira, a pessoa fica sempre parada em relação à outra que está ali observando aquele movimento todo lá. E uma situação de composição de movimentos muito presente nas questões dos vestibulares é o barquinho subindo o rio, descendo o rio ou até mesmo atravessando o rio. Nós vamos analisar esses três casos e vamos partir para a prática, para as questões. Primeiro caso, barco descendo o rio. Quando a gente fala que um barco está descendo um rio, significa dizer que ele está a favor da correnteza. Eu coloquei aqui uma legenda, nós temos a velocidade da correnteza, a velocidade própria do barco, que é o mesmo que dizer velocidade do barco em relação à água, e nós temos uma velocidade resultante. Por exemplo, imagine que o barco tem uma velocidade própria de 3 metros por segundo, e a correnteza, no mesmo sentido que o barco, tem uma velocidade de 2 metros por segundo. Ora, se nós temos duas velocidades, dois vetores nos mesmos sentidos, a velocidade resultante desse barco, para uma pessoa que está do lado de fora, ou seja, a velocidade do barco em relação à pessoa que está na margem, vai ser dada pela soma das velocidades. Repetindo, se o barco estiver a 3 metros por segundo, por exemplo, e a correnteza estiver a 2 metros por segundo, uma pessoa na margem vai ver o barco com uma velocidade de 5 metros por segundo. Ou seja, vetores que estão no mesmo sentido, para encontrarmos o vetor resultante, basta somarmos as velocidades, somarmos esses vetores. Então, sempre que você precisar calcular a velocidade resultante, basta você somar a velocidade do barco pela velocidade da correnteza. Agora vamos para o segundo caso, que é quando o barco sobe o rio. Bom, no caso aí ele está contra a correnteza. Para o barco conseguir superar a correnteza, a velocidade do barco tem que ser maior do que a velocidade da correnteza. Caso contrário, o barco seria arrastado por ela. Mas observe, se o barco estiver com uma velocidade própria de 3 metros por segundo e a correnteza a 2 metros por segundo, para quem está parado na margem, vai estar vendo esse barco subindo com 1 metro por segundo. Por que isso, fininho? Porque quando nós temos vetores em sentidos opostos, a resultante desses vetores é dada pela subtração. Então, no caso aqui, quando um barco sobe um rio, a velocidade resultante dele vai ser a velocidade própria do barco menos a velocidade da correnteza. Então, quando a gente fala em composição de movimentos, a gente tem aqui três movimentos, né? O movimento da correnteza, o movimento do barco e o movimento resultante do barco para uma pessoa que está parada na margem observando aquela situação. Vamos agora para o terceiro caso, que é o mais importante a título de questões, que é quando o barco atravessa o rio. Imagine que você é o comandante desta embarcação e o seu objetivo é atravessar o rio, sair de uma margem e ir para outra. Aí simplesmente você aponta o seu barco para cima, com uma certa velocidade própria, VB, que é a velocidade do barco em relação à água, mas como existe a correnteza, que no caso aqui está apontada para a direita, esse barquinho ele vai sofrer uma mudança na sua trajetória. Fazendo aqui a composição das velocidades, observe, nós temos a velocidade própria do barco, VB, nós temos a velocidade da correnteza, VC, e, portanto, nós vamos ter a velocidade resultante do barco como sendo esse vetor diagonal. Ou seja, se você apontar a embarcação para cima, ela não vai para cima, ela vai ser levemente desviada e vai seguir essa trajetória aqui. Ou seja, você não vai estar conseguindo percorrer a menor distância de uma margem a outra. Isso é um fato.
Agora, se não existisse a correnteza, eu até concordo contigo. Se você apontar o barco para cima, com certeza ele vai seguir em linha reta e você vai conseguir percorrer a menor distância possível. Perceba que nesse caso, na composição das velocidades, a velocidade resultante do barco não é dada pela soma das velocidades. Também não é dada pela subtração das velocidades. Aqui nós temos dois vetores que são perpendiculares. E quando a gente tem dois vetores perpendiculares, para encontrar o vetor resultante, a gente aplica o teorema de Pitágoras, como nós vimos em vetores. Lembre que num triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, sempre que você tiver uma situação como essa, a velocidade resultante ao quadrado vai ser igual à velocidade do barco em relação às águas ao quadrado, mais a velocidade da correnteza elevada ao quadrado. Então, essa é uma situação muito comum presente nas questões. Agora, o que você deveria fazer para percorrer a menor distância possível de uma margem a outra? É isso que a gente vai ver agora. O fato é, para você fazer com que um barquinho consiga atravessar o rio percorrendo a menor distância possível, que é exatamente esta distância perpendicular às margens, obrigatoriamente o vetor resultante das velocidades precisa estar apontado nesta direção. E como existe a correnteza, que no caso aqui do meu desenho está apontada para a direita, para que isso aconteça, você tem que apontar o barquinho numa velocidade diagonal esquerda. Porque se você fizer isso, você vai ter, pela composição de movimentos, acompanhe, velocidade do barco, velocidade da correnteza, e daí você vai ter uma velocidade resultante do barco apontada exatamente para cima. E daí o barquinho ele vai terminar percorrendo a menor distância. Então note que aqui você continua tendo um triângulo retângulo, mas a hipotenusa agora já não é mais a velocidade resultante, já passa a ser a velocidade do barco em relação às águas. E como é que a gente faria esse cálculo, fininho? Bom, aí a gente pode pensar no teorema de Pitágoras, onde o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Só lembrando, neste caso, a hipotenusa tem que ser a velocidade própria do barco, que a gente chama de velocidade do barco em relação à água. E a velocidade resultante, que é a velocidade do barco em relação às margens, não vai ser mais a hipotenusa como nós vimos no terceiro caso, vai ser um dos catetos. Então, muda aqui um pouquinho a ordem para que você possa, de fato, ter o barco percorrendo a menor distância ao atravessar o rio. Agora vamos falar do princípio da independência dos movimentos de Galileu. É isso aqui que vai te ajudar a resolver as questões envolvendo barquinho subindo o rio, barquinho descendo o rio ou até mesmo barquinho atravessando o rio. Como o nome diz, independência dos movimentos. Cada movimento estudado se comporta independentemente um do outro. Por exemplo, quando a gente tem uma situação como essa, de um barquinho atravessando um rio, nós temos três movimentos. Nós temos um movimento representado pela velocidade do barco, um movimento representado pela velocidade da correnteza e um movimento representado pela velocidade resultante. Sempre que você precisar calcular uma distância, basta você multiplicar a velocidade pelo tempo. Lembre, quando a gente tem uma velocidade suposta constante, distância é igual a velocidade vezes o tempo. Mas vamos imaginar que você queira calcular a menor distância com que um barco atravessa um rio, que é essa distância vertical de uma margem à outra. Então, o que você vai fazer? Para calcular essa distância, você vai precisar da velocidade que está na mesma direção dessa distância, que no caso aqui é a velocidade do barco, multiplicada pelo tempo de travessia. Então veja, distância vertical com velocidade vertical, distância horizontal com velocidade horizontal, distância diagonal com velocidade diagonal. Então, por exemplo, se você precisar descobrir qual é a distância percorrida pelo barco ao longo de uma margem, ou seja, na horizontal, qual é a velocidade que você vai utilizar para poder calcular essa distância? É a velocidade na horizontal. Então, para calcular a distância horizontal, vamos utilizar a velocidade da correnteza. Mas vamos imaginar que a questão te pega a distância, te peça. Mas vamos imaginar que a questão te peça a distância real percorrida pelo barco, que no caso seria essa distância aqui, a distância d3. Então, o que você faria? Continuaria utilizando essa mesma expressão, porém, você tem que utilizar a velocidade que está na diagonal, que é a velocidade resultante. Ué, fininho, mas e o tempo? O tempo nas três situações vai ser sempre o mesmo.
Como assim, fininho? Bom, uma situação análoga, que também envolve composição de movimentos, é quando um objeto é lançado horizontalmente. Veja, se você pega uma bolinha, lança ela horizontalmente, ela vai estar realizando uma trajetória curvilínea. E nessa trajetória, a gente tem dois movimentos. Um movimento na vertical, que vai fazer ela percorrer a sua própria altura, e um outro movimento na horizontal, que vai fazer ela percorrer o alcance. Observe, quando a bolinha chega no solo, o tempo de movimento dela é o mesmo tempo com que ela percorre o alcance e o mesmo tempo com que ela percorre a altura. Por isso que sempre que você for calcular um tempo, não importa o tempo que ele percorre a menor distância, o tempo com que ele percorre a distância real, o tempo com que ele percorre uma distância horizontal, o tempo não vai mudar. Você vai utilizar o mesmo tempo. Porém, para cada velocidade, a gente tem uma distância na mesma direção que ela. Chegou a hora de fixarmos. Vamos para a questão de número 1. Um barco imprime pelo motor uma velocidade de 4 metros por segundo em relação às águas de um rio. Sabendo-se que a velocidade da correnteza é igual a 3 metros por segundo, determine. Uma coisa muito importante nessas questões envolvendo barquinhos é você saber exatamente qual é a velocidade dada e qual é a velocidade pedida na questão. Então, sempre que a questão falar velocidade do barco em relação às águas, é a velocidade própria do barco, aquela velocidade que é gerada pelo próprio motor, vamos dizer assim. Quando a questão fala velocidade do barco em relação às margens, é a velocidade para uma pessoa, por exemplo, que está parada, olhando o movimento daquele barquinho. Na aula teórica, nós vimos que essa velocidade é a resultante. E a velocidade da correnteza também é chamada de velocidade das águas em relação à margem. Então vamos responder o item A com essa ilustração aí para ficar bem mais fácil. A velocidade do barco em relação às margens quando se move rio abaixo. Então, quando a questão fala move rio abaixo, está dizendo que o barquinho ele está a favor da correnteza. Então, vamos colocar aqui o vetor, velocidade própria do barco, que é a velocidade do barco em relação às águas. E nós temos a velocidade da correnteza. Vamos chamar essa velocidade de VC, como nós fizemos também na aula teórica. Então, aqui tem um sentido da correnteza. E aí nós aprendemos que quando a correnteza está no mesmo sentido da velocidade própria do barco, a velocidade resultante dele vai ser dada pela soma das velocidades. Será a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza. Então, se a gente somar aqui esses dois valores, então velocidade do barco 4 metros por segundo, velocidade da correnteza 3, então a gente vai ter a velocidade do barco em relação às margens, ou seja, uma pessoa que está parada na terra, igual a 7 metros por segundo. Vamos agora para o item B. A velocidade do barco em relação às margens quando se move rio acima. Então, quando a questão fala que o barquinho se move rio acima, é porque ele está indo contra a correnteza. Então, vamos fazer aqui o desenho mais uma vez, ó, do vetor velocidade, só que agora contra o sentido da correnteza. Então, essa é a velocidade gerada pelo motor do barco. Aqui nós temos a velocidade da correnteza, ó, no sentido contrário. E para a gente descobrir qual é a velocidade resultante, como nós aprendemos na aula teórica, vetores em sentidos opostos a gente subtrai. Então vamos lá, a velocidade do barco em relação às margens, que é a resultante, vai ser a velocidade própria do barco menos a velocidade da correnteza. Então basta subtrair aí os dois valores. 4 menos 3, a velocidade resultante do barco, 1 metro por segundo. Então essa é a resposta do item B. Item C, a velocidade do barco em relação às margens, quando o seu eixo é apontado numa direção perpendicular às margens. Bom, o que é que a questão quer dizer com isso? O eixo do barquinho está formando 90 graus com as margens. Então, no caso aqui do desenho, se as margens, tanto a inferior quanto a margem superior, elas estão na horizontal, então o barquinho ele vai apontar na vertical. Então, aqui a gente vai ter a velocidade própria do barco, VB, perpendicular às margens. Então, daí nós temos a velocidade da correnteza, que no caso aqui está apontada para a direita, e fazendo a composição desses vetores, a gente vai descobrir a velocidade resultante desse barco, que é a velocidade do barco em relação às margens, ou seja, para uma pessoa parada na Terra. Bom, nesse caso, como é que a gente faz para encontrar essa velocidade resultante? Nós vimos na aula teórica que quando dois vetores são perpendiculares, para a gente encontrar o vetor resultante, basta aplicar o teorema de Pitágoras. Então, a velocidade resultante ao quadrado é igual à velocidade do barco ao quadrado, velocidade própria dele, mais a velocidade da correnteza ao quadrado. Prontinho, então substituindo aqui os valores,
velocidade do barco 4, velocidade da correnteza 3. Então, a gente resolve aqui essas continhas. Nós vamos encontrar a velocidade resultante ao quadrado igual a 25. E, portanto, a velocidade resultante vai ser a raiz quadrada de 25, que dá 5 metros por segundo. Então, essa é a velocidade para uma pessoa que está parada às margens, ou seja, a velocidade do barco em relação às margens. Vamos agora para a questão de número 2. As águas de um rio correm com velocidade de 6 metros por segundo em relação às margens. Considere que as margens do rio são paralelas e separadas por uma distância de 24 metros. Um barco sai de uma margem à outra com velocidade de 8 metros por segundo em relação às águas, de modo que o seu eixo fique perpendicular à correnteza. Sendo assim, determine. Então vamos fazer aqui mais uma vez um esqueminha, onde nós temos o barco apontando o seu eixo numa direção perpendicular à correnteza. Então já vamos colocar aqui os vetores. Ó. Então essa daqui é a velocidade própria do barco, VB. Aqui nós temos a velocidade da correnteza. Então a correnteza está aqui na horizontal. Então veja que eu estou seguindo exatamente o que a questão está falando. O barco aponta o seu eixo numa direção perpendicular à correnteza. Então se a correnteza está aí na horizontal, eu coloquei a velocidade própria do barco na vertical. E daí a gente sabe que vai existir aqui uma velocidade resultante, que é a velocidade do barco em relação às margens. Prontinho. Então o que ele pede no item A? Exatamente isso. Qual o módulo da velocidade do barco em relação às margens? Então vamos responder aqui em cima. Note que aqui nós temos mais uma vez o teorema de Pitágoras. Quando temos dois vetores perpendiculares para encontrarmos o resultante, a gente usa esse teorema. Então a velocidade resultante ao quadrado é a velocidade do barco ao quadrado mais a velocidade da correnteza ao quadrado. E daí, como a gente já tem a velocidade do barco em relação às águas, que vale 8 metros por segundo, e temos também a velocidade da correnteza, que é a velocidade das águas, a gente descobre a velocidade resultante. Então, a velocidade resultante ao quadrado vai ser igual a 100, e a raiz quadrada de 100, vamos fazer aqui em cima, ó, isso vai dar 10 metros por segundo. Então, esse é o valor da velocidade do barco em relação às margens, ou seja, a velocidade resultante dele. Agora vamos para o item B. O tempo de travessia. Bom, aqui eu quero chamar a sua atenção. Como é que a gente faz para descobrir o tempo? Aí a gente tem que lembrar que a distância é igual à velocidade vezes o tempo. E para a gente descobrir o tempo, a gente vai precisar da velocidade e da distância. E aí lembre do princípio da independência dos movimentos de Galileu. Se a questão te deu aqui uma distância vertical, que é a distância de uma margem à outra, olha só, 24 metros, você vai ter que utilizar a velocidade vertical. É sempre assim. Distância vertical com velocidade vertical. Distância horizontal com velocidade horizontal. Distância diagonal, se ele desse aqui, por exemplo, a distância real percorrida pelo barquinho, eu ia trabalhar com a velocidade resultante. Então, neste caso, vamos substituir. Então, nós temos a distância vertical, que é 24 metros, a velocidade vertical, que é a velocidade do barco em relação às águas, que nesse caso vale 8, e daí a gente descobre o tempo. Então, 24 dividido por 8, isso vai dar 3 segundos. Esse é o tempo de travessia. Vamos agora para o item C. O deslocamento rio abaixo. Observe, quando ele fala deslocamento rio abaixo, então é a favor da correnteza, é o deslocamento horizontal do barquinho. Isso é um detalhe importante. Não é o deslocamento em relação às margens, porque o deslocamento em relação às margens é o deslocamento resultante. Quando ele fala deslocamento rio abaixo, é o deslocamento horizontal. Vamos fazer o seguinte? Vamos chamar esse deslocamento horizontal, ó, vamos chamar esse deslocamento horizontal de x. Então, como é que eu vou fazer? Bom, basicamente, eu vou utilizar a mesma fórmula. Então, vamos para o item C. Distância é igual a velocidade vezes o tempo. Só que agora, a distância que eu vou calcular é a distância horizontal, ou seja, rio abaixo, que eu estou chamando aqui de x. Isso vai ser a velocidade. Aí, qual é a velocidade que eu vou utilizar? Bom, aí como eu já te falei, distância horizontal com velocidade horizontal. Então, você vai ter que achar aqui esse tempo, ou melhor, essa distância. Então, você vai ter que achar essa distância pela velocidade da correnteza, multiplicada pelo tempo, que é o mesmo, né? Então, daí a gente tem x igual à velocidade da correnteza, que é 6, vezes o tempo, que é 3 segundos. Prontinho. Então, essa distância rio abaixo será de 18 metros. Está aí
a resposta do item C. E agora a gente vai para o item D, o deslocamento em relação às margens. Então, qual é o deslocamento em relação às margens? É o deslocamento resultante. Então, veja, o barquinho, ele vai se deslocar nesta direção aqui, ó. Então, esta direção aqui, que a gente vai chamar de direção Y, é o que a gente vai precisar calcular no item D. E como eu já falei, pelo princípio da independência dos movimentos de Galileu, distância diagonal com velocidade diagonal. Então, vamos para o item D. Então, mais uma vez, distância é igual a velocidade vezes o tempo. Então, a distância que ele vai percorrer na diagonal, a gente está chamando aí de y. A velocidade da diagonal que eu vou usar é a velocidade resultante. E o tempo de travessia, que é o mesmo. Então, daí a gente tem y igual a velocidade resultante 10, o tempo 3. E, portanto, vamos botar aqui embaixo, né, para não ficar aqui sobre a minha cabeça, y vai ser igual a 30 metros. Prontinho. Então, essa foi a questão de número 2. Vamos então para um esquema para ficar mais fácil. Note que agora o observador que está aqui, ó, fixo na margem do rio, ele está vendo de fato o barquinho se movimentar perpendicular à correnteza. Bom, o detalhe é, para o barquinho se movimentar perpendicular à correnteza, que está aí na horizontal, o eixo do barquinho precisa estar apontado numa direção diagonal contrária à correnteza. Então a gente tem aqui a velocidade do barco, olha só, a velocidade da correnteza, e para que a velocidade da resultante, de fato, esteja numa direção perpendicular a ela. Então está aqui a velocidade resultante. Note que neste caso, no triângulo retângulo, a hipotenusa é a velocidade do barco em relação às águas. A velocidade resultante agora é um dos catetos. Então, como é que a gente vai trabalhar numa situação como essa? Mais uma vez, a gente vai estar aplicando o teorema de Pitágoras, só que agora é a velocidade do barco ao quadrado, já que ela é a hipotenusa, que é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vai ser a velocidade resultante ao quadrado mais a velocidade da correnteza ao quadrado. E perceba que é exatamente isso que ele pede no item A, a velocidade do barco em relação às margens. Então, o que ele quer é a velocidade resultante. Então, daí a gente substitui. Ele deu a velocidade do barquinho em relação às águas, 10. A velocidade resultante é o que a gente quer. E a velocidade da correnteza, 6 metros por segundo. Prontinho. Então, fazendo essas contas, nós vamos encontrar raiz quadrada de 64, que vai dar 8 metros por segundo. Então, essa é a velocidade real do barco para um observador que está parado às margens do rio. Aí, o que ele pede no item B? O ângulo em que o eixo do barco deve fazer com a direção normal às margens. Primeiro, o que é direção normal? Direção normal significa direção perpendicular. Então, aqui, ó, o ângulo que ele está querendo na questão é esse que está aqui. Ó. Vamos colocar aqui numa cor azul clara. Ó. É um ângulo que eu vou chamar de ângulo θ. Mais uma vez, perceba, ó, é o ângulo que o eixo do barco, então está aqui o eixo do barco, ó, forma com a direção normal às margens. Então, normal é perpendicular. O que está perpendicular às margens? É a velocidade resultante. Então, esse é o ângulo que a questão quer. Como é que a gente vai descobrir esse ângulo? Bom, a gente pode utilizar a função seno, porque num triângulo retângulo, a gente sabe que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, vamos fazer aqui no cantinho. Ó. Então, seno de θ é igual ao cateto oposto, que é a velocidade da correnteza, sobre a hipotenusa, que é a velocidade do barco em relação às águas. Pura matemática, tá vendo? Então, nós vamos ter ó, seno de θ igual à velocidade da correnteza, que é 6, e a velocidade do barco, que é 10. E daí nós vamos ter seno de θ igual a 0,6. Mas a questão não quer o seno de θ, ela quer saber qual é o ângulo θ. Então, qual é o ângulo cujo seno é igual a 0,6? Bom, você não tem a obrigação de saber, tá? Mas aqui, observe que a questão traz que o seno de 37 graus é igual a 0,6. O que significa dizer que esse ângulo θ aqui é um ângulo de 37 graus. Então, para que o barco possa seguir de fato numa direção perpendicular às margens, ele precisa estar com o eixo numa direção que forma com essa velocidade 37 graus. E aí vem o item C. A questão quer saber qual é o tempo de travessia. Bom, mais uma vez, observe que a questão nos dá a distância, que é 40 metros, e que distância é essa? É essa distância vertical aqui, ó. Então, para uma distância vertical, você trabalha com a velocidade vertical. Então, vamos fazer aqui o item C, ó. Distância
é igual a velocidade multiplicado pelo tempo, a distância vertical, que for o que a questão deu, 40 metros, então eu vou usar a velocidade vertical, que é a velocidade resultante, 8, vezes o tempo. Então, 40 dividido por 8, isso vai dar 5 segundos. Então, esse é o tempo de travessia. Então, vamos fazer um esqueminha e analisar item por item. Como você já viu na questão, o barco está apontado numa direção perpendicular à correnteza. Então, nós temos aqui o seguinte esquema, como você já viu em questões anteriores. A velocidade do barco em relação às águas. Daí nós temos a velocidade da correnteza. E pelo fato de existir a correnteza, o curso do barco vai mudar aí a sua direção. E nós vamos ter aqui uma velocidade resultante. Então, de fato, o barquinho ele vai seguir esse trajeto aqui para um observador presente nas margens desse rio. Beleza. Aí a questão está falando, se a correnteza não existisse, então se não tiver a correnteza, não vai ter essa velocidade resultante que está aí na cor preta. Nós vamos ter só a velocidade do barquinho. E neste caso, como é que a gente vai descobrir o tempo de travessia? Bom, a gente sabe que distância é a velocidade vezes o tempo. Então, como nós temos uma distância vertical, que é essa distância D, que a questão fala que é 50 metros, a gente vai precisar da velocidade na vertical, que nesse caso é a própria velocidade do barco, que vale 2 metros por segundo. Pronto, daí a gente vai descobrir um tempo que vai dar 25 segundos. Agora, e se tiver a correnteza? Será que o tempo de travessia continua sendo o mesmo? Sim, o tempo continua sendo o mesmo. Porque lembre, a gente calcula o tempo pela distância e pela velocidade. A distância tem que estar na mesma direção da velocidade. Então, se nós tivermos a correnteza, vamos colocar aqui mais uma vez os vetores. Ó. Então, velocidade da correnteza horizontal e a velocidade do barco em relação às margens, que é a velocidade resultante, está na diagonal. Então, eu continuaria utilizando a velocidade do barco, que é a velocidade vertical, porque a distância que eu tenho é vertical. Então, tendo a correnteza ou não, nesta situação, não vai fazer diferença. O tempo de travessia continua sendo 25 segundos. Eu sei o que você deve estar pensando aí, mas fininho, o barquinho ele não vai seguir essa trajetória de fato, que é uma trajetória maior, como é que o tempo vai ser o mesmo? Eu sei, ele vai seguir uma trajetória maior, mas se você observar, a velocidade resultante, ela também vai ser maior do que a velocidade do barco. E aí, para uma distância maior e uma velocidade maior, a gente termina encontrando o mesmo tempo. Por isso que existe o princípio da independência dos movimentos de Galileu. É algo que confunde muita gente, mas se você seguir esse esquema que eu já venho explicando aqui há um tempo, vertical com vertical, horizontal com horizontal e diagonal com diagonal, você vai achar o mesmo tempo de travessia. Vamos para o item B. Como a velocidade do barco é perpendicular às margens, a correnteza não afeta o tempo de travessia. Essa é a proposição verdadeira. Vamos para o item C. O tempo de travessia em nenhuma situação seria afetado pela correnteza. Bom, aí muda um pouquinho. Por quê? Porque, por exemplo, imagina você, o barquinho, numa direção diagonal contra a correnteza. Olha só. Então, essa daqui seria a velocidade do barco, que a questão deu. Vamos fazer aqui a composição dos vetores. Ó. Aqui a gente teria a velocidade da correnteza. Ó, e aqui a gente teria a velocidade resultante. Então, olha como vai mudar agora. Agora muda. Por quê? Porque a velocidade que está na mesma direção do deslocamento já não é mais a velocidade do barco. Já é outra velocidade. E isso vai interferir no tempo. Então, de fato, esse item não merece nossa confiança. E o item D, com a correnteza, o tempo de travessia do barco seria menor que 25 segundos, pois a correnteza aumenta a velocidade do barco. Bom, a gente já viu que tendo a correnteza ou não, na situação proposta pela questão, o tempo vai ser o mesmo.